A faxineira foi desprezada, mas salvou a vida do patrão. Às vezes, quem você despreza é justamente quem vai mudar sua vida. Essa é a história de Mariana Santos, uma mulher de 42 anos que todos os dias acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar pontualmente às 7 horas na Ferraz Corporation, um dos maiores conglomerados empresariais de São Paulo. Com seu uniforme azul marinho impecável e suas luvas de borracha amarela, ela era praticamente invisível aos olhos de quem transitava por aqueles corredores de mármore italiano e paredes de vidro fumê. Mariana não era apenas uma faxineira. Era a faxineira. Há 5 anos, ela conhecia cada canto daquele prédio de 20 andares como ninguém. Sabia onde o elevador fazia um barulhinho estranho no 12º andar. Conhecia a mancha de café no carpete da sala de reuniões que nunca saía completamente, e até mesmo o humor dos executivos pela forma como deixavam suas mesas. Mas para Ricardo Ferraz, o CEO da empresa, Mariana era apenas mais um elemento da decoração. Um elemento necessário, mas que deveria permanecer nos bastidores, longe de sua vista e de seu mundo dourado. Ricardo tinha 48 anos e tudo que o dinheiro podia comprar. Um apartamento cobertura na Vila Olímpia, carros importados, roupas de grife e a certeza absoluta de que sua posição social colocava numa categoria superior de seres humanos. Filho de empresário, cresceu acreditando que algumas pessoas nasceram para mandar e outras para obedecer, e que essa ordem natural jamais deveria ser questionada. E aí, pessoal, se vocês estão gostando dessa história incrível, não esqueçam de dar aquele like maroto e se inscrever no canal. Vem mais história emocionante por aí, e eu não quero que vocês percam nenhuma. A rotina de humilhações começava sempre no elevador. Toda manhã, quando Mariana subia para começar seu trabalho, se Ricardo aparecesse no hall, ele simplesmente esperava o próximo elevador. Não tenho tempo para paradas em todos os andares, dizia ele para sua secretária, como se Mariana fosse surda. Mas ela não era surda. Ouvia cada palavra, cada suspiro de impaciência, cada comentário maldoso. Certa manhã de terça-feira, Mariana estava encerrando os vidros do corredor executivo quando Ricardo saiu de sua sala como um furacão. Ele falava alto no telefone, gesticulando violentamente, e não viu que ela estava ali. Acabou trombando com um carrinho de limpeza, derrubando produtos pelo chão. Que droga é essa? Gritou ele, desligando o telefone bruscamente. Por que você não avisa quando vai ficar no meio do caminho? Mariana baixou a cabeça, começando a juntar os frascos espalhados. Desculpa, doutor Ricardo. Eu não vi o senhor chegando. Claro que não viu. Vocês nunca prestam atenção no que estão fazendo. Ele ajeitou a gravata cara, o rosto vermelho de raiva. E outra coisa. Quando terminar aqui, vá limpar minha sala. Está um horror, cheio de poeira nos móveis. Como é que eu vou receber investidores numa bagunça dessas? Sim, senhor, murmurou Mariana, ainda de joelhos juntando os últimos vidros de produto de limpeza. Ricardo já estava se afastando quando parou e se virou. E ei, como é mesmo seu nome? Mariana levantou os olhos, surpresa. Depois de 5 anos trabalhando ali, depois de limpar sua sala todos os dias, ele não sabia nem seu nome. Mariana, doutor. Mariana Santos. Mariana, repetiu ele, como se estivesse experimentando a palavra. Pois então, Mariana, seja mais cuidadosa da próxima vez. Alguns de nós temos trabalho importante a fazer. E com isso, ele se foi, deixando para trás apenas o cheiro de seu perfume francês caro e a sensação amarga na boca de Mariana. Galera, vocês estão vendo que situação tensa, né? Quem nunca passou por algo parecido na vida? Deixa um comentário aí contando suas experiências. E já aproveita para curtir o vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Os dias seguiam sempre iguais naquela empresa. Mariana chegava cedo, trabalhava em silêncio, ouvia conversas que não eram para ela, e voltava para casa carregando não apenas o cansaço físico, mas também o peso da invisibilidade. Em sua pequena casa na periferia de Carapicuíba, ela dividia um quarto com sua filha Camila, de 14 anos, uma menina esperta que sonhava em estudar administração, quem sabe, trabalhar numa empresa grande como a mãe. Um dia eu vou trabalhar num lugar bonito igual você, mãe, dizia Camila, fazendo os deveres de casa na mesa da cozinha.
Mariana sorria, mas não tinha coragem de contar para a filha como realmente era aquele lugar bonito. Como ela era tratada, como se sentia pequena e sem valor. Em vez disso, guardava tudo para si e continuava levando orgulho do próprio trabalho, mesmo quando ninguém reconhecia. Enquanto isso, nos andares superiores da Ferraz Corporation, Ricardo Ferraz enfrentava a pior crise de sua carreira empresarial. Os últimos investimentos não haviam dado os resultados esperados. Havia um processo judicial milionário correndo contra a empresa e os acionistas estavam perdendo a paciência. As reuniões se estendiam até altas horas, os conflitos eram constantes, e Ricardo sentia uma pressão no peito que nunca tinha experimentado antes. Para lidar com o estresse, ele aumentou drasticamente o consumo de café, pelo menos 8 xícaras por dia, e começou a tomar energéticos industrializados para manter a concentração. Dormia mal, acordava pior, e sua alimentação consistia basicamente em sanduíches rápidos entre uma reunião e outra. Ricardo, você precisa descansar um pouco, disse Helena, sua secretária pessoal há 10 anos. Você não está com uma aparência boa. Descansar. Ricardo deu uma risada amarga, tomando mais um gole do 5º café da manhã. Helena, eu tenho 20 milhões de reais em jogo. Se eu descansar, posso perder tudo. Tudo. Helena balançou a cabeça preocupada, mas sabia que não adiantava insistir. Ricardo Ferraz sempre foi teimoso, e quando estava estressado, ficava pior ainda. Pessoal, já estão percebendo onde essa história vai dar, né? Às vezes a gente se acha tão importante que esquece de cuidar da própria saúde. E vocês, como estão cuidando de vocês? Conta pra gente nos comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Foi numa quinta-feira de manhã que Mariana percebeu que algo estava diferente com seu patrão. Ela estava limpando o banheiro do andar executivo quando ouviu passos cambaleantes no corredor. Espiou pela porta entreaberta e viu Ricardo se apoiando na parede, respirando com dificuldade. Seu rosto estava pálido, quase cinzento, e ele tinha uma das mãos pressionada contra o peito. Por um momento, Mariana pensou em se aproximar e perguntar se ele estava bem. Mas lembrou-se de todas as vezes que foi ignorada, desprezada, humilhada. Não é da minha conta, pensou, voltando ao trabalho. Alguns minutos depois, Ricardo entrou no banheiro sem perceber que ela estava ali. Mariana se escondeu atrás da porta, observando enquanto ele se olhava no espelho, puxando o ar com dificuldade. Ele molhou o rosto com água gelada e ficou alguns minutos se segurando na pia. Quando finalmente saiu, quase tropeçou em Mariana. — O que você está fazendo aqui? Perguntou ele, irritado. — Limpando o banheiro, doutor Ricardo. Como sempre faço neste horário. Pois termine rápido e saia. Não gosto de ter gente me observando. Mariana juntou coragem. Desculpa a pergunta, doutor, mas o senhor está passando bem? Está meio pálido. Ricardo a encarou com uma mistura de surpresa e raiva. Desde quando a faxineira dá opinião sobre minha saúde, vai cuidar do seu serviço, não do meu. E mais uma vez, ele saiu deixando Mariana sozinha, mas desta vez ela ficou genuinamente preocupada. Tinha perdido o pai aos 50 anos por um infarto e reconhecia os sinais. No refeitório dos funcionários, durante o almoço, Mariana ouviu 2 funcionárias do RH conversando. O Ricardo está numa tensão danada, dizia uma delas, mexendo a salada. A Patrícia do departamento financeiro comentou que ele está tomando café igual água e não está dormindo direito. Pois é, respondeu a outra. E tem aquela história dos energéticos também. A Helena disse que ele toma 3 ou 4 por dia. Isso é perigoso, murmurou a primeira. Meu médico sempre fala que excesso de cafeína com estresse pode dar problema no coração. Mariana comeu em silêncio, mas aquela conversa ficou ecoando em sua cabeça pelo resto da tarde. Gente, que tensão. Mariana já estava percebendo que tinha coisa errada, né? Vocês já passaram por alguma situação onde perceberam que alguém estava precisando de ajuda? Conta aí nos comentários. E já aproveita para deixar aquele like e compartilhar com os amigos, que essa história está só esquentando. Os dias se passaram e Ricardo continuava sua rotina autodestrutiva. As reuniões ficavam cada vez mais tensas, os prazos mais apertados, e ele parecia estar numa corrida contra o tempo para salvar sua empresa.
Mariana observava de longe, notando como ele andava mais devagar, como respirava com mais dificuldade, como sua pele estava ficando cada vez mais pálida. Numa manhã de sexta-feira, ela estava limpando os vidros da sala de reuniões quando presenciou uma discussão acalorada entre Ricardo e um grupo de investidores japoneses. Mesmo sem entender o que estava sendo dito, podia ver pela linguagem corporal que as coisas não estavam indo bem. Ricardo gesticulava violentamente. Sua voz estava mais alta que o normal. E em determinado momento, ele se levantou tão bruscamente da cadeira que precisou se apoiar na mesa. Os japoneses saíram da reunião com expressões fechadas, e Ricardo ficou sozinho na sala por quase uma hora, com a cabeça entre as mãos. Quando finalmente saiu, passou por Mariana como se ela não existisse, mas ela pôde ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Meu Deus, pensou ela, esse homem vai ter um troço. Naquela tarde, por volta das 6 horas, a maioria dos funcionários já havia ido embora. Mariana sempre ficava mais tarde para fazer a limpeza pesada, aspirar os carpetes, encerar os pisos, organizar as salas para o dia seguinte. Era um trabalho solitário, mas ela gostava da tranquilidade do prédio vazio. Estava passando pano no corredor do 20º andar, onde ficava a sala de Ricardo, quando ouviu um barulho estranho. Era como se alguém tivesse derrubado algo pesado no chão. Mariana parou de trabalhar e prestou atenção. Silêncio. Depois, novamente, um ruído abafado, como se alguém estivesse se debatendo. Seu coração disparou. O barulho vinha da sala de Ricardo. Ela largou o balde e correu até a porta, que estava entreaberta. O que viu a fez parar no lugar, em choque completo. Ricardo Ferraz estava caído no chão, ao lado de sua mesa, segurando o peito com ambas as mãos. Seu rosto estava roxo, ele fazia um barulho estranho tentando respirar, e seus olhos estavam arregalados de pânico. Gente, chegou a hora. Que situação desesperadora. Vocês conseguem imaginar o desespero da Mariana nesse momento? Se vocês estão nervosos igual eu estava quando ouvi essa história, deixe um like aí para dar aquela força. E se inscreve no canal porque ainda tem muita emoção pela frente. Por um segundo que pareceu uma eternidade, Mariana ficou paralisada na porta. Toda a raiva, toda a humilhação, todo o desprezo que havia sofrido voltaram à sua mente como um filme em câmera rápida. Seria tão fácil simplesmente se virar e sair, fingir que não viu nada. Afinal, quantas vezes ele fez ela se sentir invisível? Mas então ela viu os olhos dele. Não eram mais os olhos arrogantes do CEO milionário. Eram os olhos de um homem apavorado que estava morrendo. Socorro! Gritou ela, correndo para junto dele. Alguém! Socorro! Sua voz ecoou pelo prédio vazio. Não havia mais ninguém naquele andar, talvez nem no prédio todo. Ricardo tentava falar, mas apenas um gemido rouco saía de sua garganta. Mariana ajoelhou-se ao lado dele e por um momento não sabia o que fazer. Então se lembrou do curso básico de primeiros socorros que havia feito na igreja 2 anos atrás. Doutor Ricardo, o senhor consegue me ouvir? Perguntou ela, tentando manter a voz calma. O senhor está tendo um infarto. Eu vou ajudar o senhor. Tá bom. Ela verificou rapidamente se ele estava respirando. A respiração estava irregular e fraca. Colocou uma das mãos no peito dele e a outra por cima, entrelaçando os dedos como havia aprendido. 1, 2, 3, 4. Começou a contar, fazendo compressões no ritmo que se lembrava. Vamos lá, doutor Ricardo. Não pode desistir agora. Entre uma série de compressões e outra, ela gritava por ajuda, mas o prédio permanecia em silêncio. Eram só ela e ele naquele momento, numa batalha contra a morte. 15, 16, 17. Suas mãos doíam, mas ela não parava. 28, 29, 30. Ela inclinou a cabeça dele para trás, deu 2 respirações boca a boca, tentando ignorar o fato de que era a primeira vez que estava tão próxima daquele homem que a desprezava há 5 anos. Vamos, doutor. O senhor tem que reagir, gritou ela, recomeçando as compressões. Pensa na sua família. Pensa nos seus sonhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana, mas ela não parou. Suas mãos se moviam no ritmo automático que havia decorado, enquanto sua mente gritava orações silenciosas. Por favor, Deus, murmurou ela entre as compressões, não deixe ele morrer.
Ele pode ser orgulhoso, pode ser arrogante, mas ninguém merece morrer assim. Pessoal, que momento tenso. A Mariana lutando para salvar a vida de quem sempre a humilhou. Isso que é ter um coração gigante. Se vocês estão emocionados igual eu, deixe um like maroto e compartilhe essa história incrível com todo mundo. Foram os 15 minutos mais longos da vida de Mariana. Suas mãos já estavam doloridas, suas costas protestavam pela posição, e ela começava a achar que seria tarde demais. Mas então, de repente, Ricardo deu uma tosse forte e seus olhos se abriram. Doutor Ricardo, gritou ela, aliviada. O senhor consegue me ouvir. Ele olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Sua respiração ainda estava irregular, mas pelo menos estava respirando sozinho. Mariana, sussurrou ele, com a voz rouca. Sou eu sim, doutor. O senhor teve um infarto, mas vai ficar bem. Eu vou chamar uma ambulância agora. Ela pegou o telefone da mesa dele e discou 192, explicando rapidamente a situação para o SAMU. Enquanto esperavam a ambulância chegar, ela ficou ajoelhada ao lado dele, segurando sua mão. Por quê? Perguntou ele, com dificuldade. Porque você me salvou. Mariana limpou as lágrimas do rosto com as costas da mão. Por que é o certo a se fazer, doutor? Todo mundo merece uma chance. Ricardo fechou os olhos, e por um momento ela achou que ele havia desmaiado novamente. Mas então ele apertou fracamente a mão dela. Obrigado, murmurou ele. Obrigado, Mariana. A ambulância chegou 20 minutos depois, e os paramédicos imediatamente assumiram o controle da situação. Eles confirmaram que Ricardo havia sofrido um infarto do miocárdio e o levaram rapidamente para o hospital sírio-libanês. Antes de ser colocado na maca, Ricardo segurou a mão de Mariana mais uma vez. Não vá embora, pediu ele. Por favor, não vá embora. Mariana prometeu que iria visitá-lo no hospital. E pela primeira vez em 5 anos, viu Ricardo Ferraz chorar. Que momento emocionante. Pessoal, às vezes as pessoas precisam passar por situações extremas para descobrir quem realmente importa na vida delas, né? Se vocês estão se emocionando com essa história, deixe aquele like carinhoso e se inscreve no canal para ver o final dessa história incrível. Os próximos 3 dias foram uma montanha-russa emocional para Mariana. Ela teve que explicar para a filha por que chegou em casa tão tarde naquele dia, teve que lidar com a curiosidade dos colegas de trabalho e ainda encontrar tempo para visitar Ricardo no hospital. No sábado pela manhã, quando chegou ao quarto dele, encontrou um homem completamente diferente do patrão arrogante que conhecia. Ricardo estava pálido, com vários aparelhos conectados ao seu corpo, mas seus olhos estavam despertos e, pela primeira vez, realmente focados nela. Você veio, disse ele, com um sorriso fraco. Eu prometi que viria, respondeu Mariana, se aproximando da cama. Como o senhor está se sentindo? Melhor. Os médicos disseram que se você não tivesse feito o que fez. Ele parou, engolindo em seco. Eu teria morrido. Mariana, você salvou minha vida. Mariana puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. O senhor teria feito a mesma coisa por mim. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Não, eu não teria. E essa é a verdade mais triste que já tive que admitir na minha vida. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o barulho dos monitores cardíacos. Mariana, disse ele finalmente, eu preciso te pedir desculpas. Por todos esses anos, por todas as vezes que te tratei mal, que te ignorei, que te fiz sentir como se você não existisse. Doutor Ricardo. Não, ele a interrompeu. Me deixa falar. Eu passei a vida inteira acreditando que algumas pessoas eram superiores a outras, que eu era superior a você. Mas quando eu estava naquele chão, morrendo, você foi a única pessoa que apareceu. Você foi a única que se importou. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Eu estava tão ocupado me sentindo acima de todos que não percebi que a pessoa que eu paguei para limpar minha empresa salvou a minha vida. Mariana segurou a mão dele. Todos nós cometemos erros, doutor. O importante é aprender com eles. Eu quero aprender, disse ele, com determinação. Eu quero ser uma pessoa melhor e quero começar fazendo algo por você. Gente,
Que reviravolta linda! O Ricardo finalmente entendendo o valor das pessoas. Vocês acreditam em segundas chances. Conta aí nos comentários as experiências de vocês. E não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que essa história ainda não acabou. Na segunda-feira seguinte, quando Mariana chegou ao trabalho, foi recebida por Helena, a secretária de Ricardo. Mariana, o doutor Ricardo pediu para você ir à sala dele assim que chegasse, disse Helena, com um sorriso diferente. E, obrigada pelo que você fez por ele. Mariana subiu ao 20º andar com o coração acelerado. A sala de Ricardo havia sido reorganizada. Não havia mais a mesa imponente separando as visitas, mas sim uma mesa redonda, mais acolhedora. Ricardo estava de pé quando ela entrou, e pela primeira vez em 5 anos, ele se levantou para cumprimentá-la. Mariana, senta aqui, por favor, disse ele, indicando uma cadeira confortável. Você quer um café? Água? Não precisa, doutor Ricardo. Obrigada. Ele se sentou à sua frente e ela pôde ver que seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Mariana, eu passei o fim de semana inteiro pensando na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que eu magoei pelo caminho. Ele fez uma pausa, respirando fundo, e eu cheguei à conclusão de que quero fazer algumas mudanças importantes na minha vida e na empresa. Ele puxou alguns papéis da mesa. Primeiro, eu quero te oferecer uma promoção. Você não vai mais ser apenas faxineira. Vai ser supervisora de limpeza e manutenção predial, com um salário de R$ 5.000 por mês, vale-refeição, plano de saúde completo para você e sua filha, e 13º duplo. Mariana ficou sem palavras. R$ 5.000 era mais do que o dobro do que ela ganhava. Doutor Ricardo, eu não sei o que dizer. Ainda não terminei, disse ele, com um sorriso. Eu também quero pagar uma faculdade para sua filha. Qualquer curso que ela quiser, na melhor universidade que ela conseguir entrar. E para você também, se quiser estudar. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. Por que está fazendo isso? Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Mariana. Você fez o que uma pessoa boa faria. E há muito poucas pessoas realmente boas neste mundo. Ele se inclinou para frente. Mas tem uma condição. Mariana enxugou os olhos. Qual? Eu quero que você me ajude a ser uma pessoa melhor. Eu quero que você me ensine a ver as pessoas como você as vê. Eu quero que você seja minha consultora de humanidade, digamos assim. Mariana riu através das lágrimas. Eu não sei se estou qualificada para isso, doutor. Você é a pessoa mais qualificada que eu conheço, disse ele. Sério. Você consegue enxergar valor nas pessoas mesmo quando elas te tratam mal. Consegue perdoar mesmo quando é magoada. Consegue amar mesmo quando não é amada. Essas são as qualidades mais importantes que um ser humano pode ter. Pessoal, que momento lindo! O Ricardo reconhecendo finalmente o valor da Mariana. Vocês estão se emocionando igual eu? Deixa um like aí para mostrar que vocês estão curtindo essa transformação incrível. Mariana aceitou a promoção, mas pediu para continuar fazendo alguns trabalhos de limpeza. Não tenho vergonha do que faço, disse ela, e quero continuar próxima das pessoas que trabalham comigo. Ricardo concordou, e juntos começaram a implementar mudanças na empresa. Ele instituiu um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, criou um plano de carreira para todos os setores, inclusive para o pessoal de limpeza e segurança, e estabeleceu reuniões mensais onde qualquer funcionário poderia sugerir melhorias. Mas a mudança mais importante aconteceu no próprio Ricardo. Ele começou a cumprimentar todos os funcionários pelo nome, a perguntar sobre suas famílias, a realmente enxergar as pessoas que trabalhavam para ele. Sabe, Mariana, disse-lhe certa tarde, enquanto tomavam café juntos na sala dele, eu achava que conhecer o nome dos funcionários era perda de tempo. Agora eu percebo que eram eles que davam vida a essa empresa, e eu estava perdendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Mariana sorriu. As pessoas sempre estiveram aí, doutor Ricardo. O senhor só precisava abrir os olhos para ver. 3 meses depois do infarto, Ricardo fez uma reunião geral com todos os funcionários da empresa. Ele contou publicamente como Mariana havia salvado sua vida, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
Esta mulher me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no seu cargo, no seu salário ou no seu sobrenome, disse ele, com a voz embargada. Está no seu caráter, na sua bondade, na sua capacidade de fazer o bem mesmo quando ninguém está olhando. Os aplausos foram ensurdecedores, e Mariana sentiu que finalmente era vista, finalmente era valorizada. Gente, que história transformadora! Vocês viram como uma atitude de bondade pode mudar completamente a vida de duas pessoas? Se vocês acreditam no poder da gentileza, deixe um like e compartilhe essa história com todo mundo que precisa ouvir isso. Camila, a filha de Mariana, conseguiu uma bolsa integral para estudar administração na Fundação Getúlio Vargas, um dos seus sonhos. No dia da formatura do cursinho preparatório, Ricardo fez questão de estar presente. Tia Mariana, disse Camila, usando o tratamento carinhoso que havia adotado, obrigada por ter ensinado minha mãe a ser uma pessoa tão boa. Se eu conseguir ser metade da mulher que ela é, vou estar realizada. Ricardo sorriu, lembrando-se de como, meses atrás, nem sequer sabia que Mariana tinha uma filha. A empresa também se transformou. A rotatividade de funcionários despencou, a produtividade aumentou, e a Ferraz Corporation se tornou uma das empresas mais bem avaliadas para se trabalhar em São Paulo. Ricardo descobriu que quando você trata as pessoas com dignidade e respeito, elas dão o melhor de si. Eu sempre pensei que precisava ser temido para ser respeitado, contou ele para Mariana durante uma de suas conversas semanais. Agora eu entendo que o verdadeiro respeito vem quando você trata os outros como gostaria de ser tratado. Um ano depois do infarto, Ricardo organizou uma festa para comemorar o aniversário da empresa. Mas desta vez, todos os funcionários foram convidados, desde os executivos até o pessoal da limpeza e segurança. Durante seu discurso, ele chamou Mariana ao palco. Há um ano, eu quase morri, disse ele para a audiência silenciosa. E quem me salvou não foi nenhum dos meus amigos ricos, nem meus sócios, nem minha família que mora longe. Quem me salvou foi uma mulher que eu havia passado 5 anos desprezando e ignorando. Ele se virou para Mariana. Você não só salvou minha vida, Mariana. Você me ensinou como viver de verdade. Me ensinou que o sucesso não vale nada se você não tem pessoas genuínas ao seu lado. Me ensinou que a verdadeira riqueza está nas relações que construímos, não no dinheiro que acumulamos. Que lição de vida, pessoal! Quantas vezes a gente passa pela vida sem perceber as pessoas especiais que estão ao nosso lado? Se essa história tocou o coração de vocês, deixe um like bem caprichado e se inscreve no canal para mais histórias que vão emocionar vocês. A transformação de Ricardo foi tão profunda que ele decidiu escrever um livro sobre sua experiência. Lições de Humanidade. Como uma faxineira me ensinou a viver se tornou um best-seller nacional, e toda a renda foi doada para instituições que ajudam trabalhadores de baixa renda a estudar. Durante o lançamento do livro, um jornalista perguntou a Mariana o que ela achava de ter se tornado uma espécie de celebridade. Eu não fiz nada de extraordinário, respondeu ela, com sua humildade característica. Só fiz o que meu coração mandou. E acredito que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode fazer a diferença na vida de alguém se apenas prestar atenção ao próximo. Ricardo, que estava ao lado dela, acrescentou: Mariana tem razão. Ela não fez nada de extraordinário para ela, mas para mim foi extraordinário. E isso me fez perceber que os atos mais simples de bondade podem ter o poder de transformar vidas inteiras. Hoje, 5 anos após o infarto, Ricardo é um homem completamente diferente. Ele medita todas as manhãs, faz exercícios regularmente, tem uma alimentação saudável e, mais importante, mantém relacionamentos genuínos com as pessoas ao seu redor. A empresa continua prosperando, mas agora com uma filosofia completamente diferente. Pessoas em primeiro lugar virou o lema oficial da Ferraz Corporation, estampado em todas as paredes, presente em cada decisão tomada. Mariana, agora com 47 anos, se tornou diretora de recursos humanos da empresa após completar sua graduação em psicologia, patrocinada por Ricardo. Ela implementou programas revolucionários de bem-estar dos funcionários, criou grupos de apoio para pessoas em situação de vulnerabilidade e estabeleceu um sistema onde qualquer funcionário pode conversar diretamente com a direção sobre problemas pessoais ou profissionais.
Sabe qual foi a maior lição que aprendi? Perguntou Ricardo durante uma entrevista para uma revista de negócios. Que o sucesso verdadeiro não se mede pelo que você acumula, mas pelo que você doa. E Mariana me doou a chance de ser uma pessoa melhor. Camila se formou em administração com louvor e hoje trabalha na própria Ferraz Corporation, no departamento de responsabilidade social. Ela criou um projeto chamado Anjos Invisíveis, que reconhece e valoriza funcionários de todos os setores que fazem diferença no dia a dia da empresa, mas que muitas vezes passam despercebidos. Minha mãe sempre me ensinou que não importa qual é o seu trabalho, importa como você o faz, diz Camila. E o tio Ricardo me ensinou que nunca é tarde para mudar e ser uma pessoa melhor. Pessoal, que evolução linda de todos os personagens. Vocês estão vendo como uma atitude pode causar uma reação em cadeia de coisas boas? Se vocês estão se inspirando com essa história, deixe aquele like especial e compartilha com quem precisa de um pouquinho de esperança hoje. Durante uma das reuniões mensais da empresa, um funcionário novo do setor financeiro levantou a mão e fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Doutor Ricardo, eu ouvi a história da dona Mariana, mas tenho curiosidade. O senhor nunca ficou com raiva dela por ter visto o senhor numa situação tão vulnerável? Ricardo sorriu e olhou para Mariana, que estava sentada na primeira fileira. Sabe, João, disse ele, chamando a paz pelo nome, como sempre fazia com todos os funcionários. No início eu senti vergonha. Muito vergonha. Afinal, a pessoa que eu havia tratado mal durante anos me viu no meu momento mais fraco. Mas depois eu entendi que aquele momento de vulnerabilidade foi o mais importante da minha vida. Ele fez uma pausa, olhando para todas as pessoas presentes na sala. Porque foi naquele momento que eu descobri quem realmente se importava comigo. Não foi nenhum dos meus amigos ricos que apareceu. Não foram meus sócios. Foi Mariana. A pessoa que tinha todos os motivos para me deixar morrer foi exatamente quem lutou para me manter vivo. O silêncio na sala era profundo. Muitos funcionários tinham lágrimas nos olhos. E sabe o que mais me impressiona até hoje, continuou Ricardo. É que ela nunca, nem uma única vez, jogou isso na minha cara. Nunca disse, você me deve uma. Nunca usou o que fez para pedir favor e usou se aproveitar da situação. Isso é grandeza de espírito, pessoal. Isso é ser humano de verdade. Mariana se levantou e pediu para falar. Eu só quero dizer uma coisa para todos vocês, disse ela, com sua voz doce mas firme. Cada um de nós tem o poder de salvar a vida de alguém todos os dias. Às vezes é salvando literalmente, como aconteceu comigo. Mas na maioria das vezes é com um sorriso, uma palavra gentil, um gesto de apoio quando alguém está passando por dificuldades. Ela olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com várias pessoas. Não subestimem o poder que vocês têm. Uma palavra gentil pode salvar alguém de uma depressão. Um sorriso pode iluminar o dia mais escuro de uma pessoa. Um gesto de ajuda pode mudar completamente a vida de alguém. Os aplausos foram espontâneos e calorosos, e muitas pessoas se levantaram. Gente, que sabedoria da Mariana! Vocês já pararam para pensar quantas vidas podem ter salvado só sendo gentis com as pessoas? Deixe nos comentários alguma vez que vocês fizeram diferença na vida de alguém, ou que alguém fez diferença na vida de vocês. E não esqueçam do like e da inscrição. A história de Mariana e Ricardo se espalhou muito além dos muros da Ferraz Corporation. Eles foram convidados para palestras em empresas, universidades e eventos de liderança por todo o Brasil. Sempre juntos, sempre transmitindo a mesma mensagem, que a verdadeira liderança começa com a humanidade. Durante uma palestra na Universidade de São Paulo, um estudante de MBA fez uma pergunta desafiadora. Doutor Ricardo, tudo isso é muito bonito, mas não é meio utópico. No mundo dos negócios, nem sempre dá para ser bonzinho. Às vezes você precisa ser duro para conseguir resultados. Ricardo refletiu por alguns segundos antes de responder. Você tem razão, jovem. O mundo dos negócios pode ser cruel, mas existe uma diferença enorme entre ser firme e ser desumano. Você pode cobrar resultados, pode estabelecer metas altas, pode ser rigoroso com a qualidade do trabalho e ainda assim tratar as pessoas com dignidade e respeito. Mariana complementou. E os resultados mostram que isso funciona.
Nossa empresa nunca foi tão produtiva, nunca teve funcionários tão engajados, nunca cresceu tanto quanto nos últimos anos. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas dão o melhor de si naturalmente. Além disso, acrescentou Ricardo, eu descobri que quando você lidera com humanidade, você não precisa ficar fiscalizando o tempo todo. As pessoas querem fazer um bom trabalho porque sabem que são importantes para o sucesso da equipe. Após a palestra, dezenas de estudantes se aproximaram para conversar com eles. Muitos contaram suas próprias experiências com chefes desumanos ou, pelo contrário, com líderes que fizeram diferença em suas vidas. Uma jovem estudante, com lágrimas nos olhos, se aproximou de Mariana. Dona Mariana, minha mãe trabalha como faxineira numa empresa grande e ela chega em casa todos os dias triste porque é tratada como se fosse invisível. Posso mostrar para ela a história de vocês. Mariana abraçou a menina. Claro que pode, meu anjo. E diga para sua mãe que o trabalho dela é importante, que ela tem valor e que um dia alguém vai reconhecer isso. Às vezes demora, mas a vida tem um jeito de colocar cada coisa no seu lugar. Pessoal, quantas Marianas existem por aí sendo invisíveis nos seus trabalhos? Se vocês conhecem alguém assim, mandem essa história para elas. E deixem um like para mostrar que vocês valorizam todas as pessoas que trabalham duro, independente da profissão. Anos se passaram, e a amizade entre Mariana e Ricardo se tornou uma das coisas mais importantes na vida de ambos. Eles almoçavam juntos toda sexta-feira, conversavam sobre tudo, família, trabalho, sonhos, preocupações. Você sabe o que mais me surpreende na nossa amizade? Perguntou Ricardo durante um desses almoços. O que? Respondeu Mariana, curiosa. É que eu passei a vida inteira cercado de pessoas que concordavam comigo em tudo, que me bajulavam, que só me procuravam quando precisavam de algo. E você é a primeira pessoa que me fala a verdade, mesmo quando dói. Mariana riu. Pois é, você não tem mais como fugir da verdade agora. E não quero fugir, disse ele, sério. Você sabe que minha ex-esposa voltou há alguns meses, depois que ficou sabendo da minha nova situação financeira e do sucesso do livro. Sei sim. E o que você disse para ela? Disse que agradecia pelos anos que passamos juntos, mas que eu não era mais a mesma pessoa que ela deixou. Que aprendi a valorizar relacionamentos genuínos, baseados no carinho e no respeito mútuo, não no interesse financeiro. E ela entendeu. Ela disse que eu estava maluco de recusar a chance de voltar ao normal. Ricardo deu uma gargalhada. Mas sabe de uma coisa, Mariana? Esta é a minha nova normalidade. E não trocaria por nada. Naquele mesmo mês, Mariana recebeu uma ligação que a deixou muito emocionada. Era da Câmara Municipal de São Paulo, informando que ela havia sido escolhida para receber o título de cidadã paulistana, em reconhecimento ao seu trabalho social e ao impacto que sua história havia causado na vida de milhares de pessoas. Doutor Ricardo, disse ela, entrando na sala dele com a carta na mão, aconteceu uma coisa inacreditável. Conta aí. Quando ela terminou de contar sobre o título, Ricardo se levantou e a abraçou forte. Mariana, não existe pessoa que mereça mais esse reconhecimento do que você. Você não salvou apenas a minha vida, você salvou a vida de todos que conheceram sua história e decidiram ser pessoas melhores. Ah, para com isso, disse ela, envergonhada. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Mariana, você fez o que uma pessoa especial faria. E é por isso que você vai aceitar esse título e vai usar essa plataforma para continuar inspirando pessoas. Pessoal, que reconhecimento mais que merecido. A Mariana finalmente recebendo o valor que sempre teve. Se vocês estão felizes por ela, deixe um like bem caprichado e comenta aí o que vocês acharam dessa conquista. A cerimônia de entrega do título foi um momento emocionante. O auditório da Câmara Municipal estava lotado, funcionários da Ferraz Corporation, moradores do bairro onde Mariana cresceu, colegas da faculdade e dezenas de pessoas que haviam sido inspiradas pela sua história. Durante seu discurso de agradecimento, Mariana falou com o coração. Quando eu era criança, minha avó sempre me dizia, Mariana, seja a pessoa que você gostaria de encontrar quando estivesse passando por dificuldades. Eu nunca esqueci essas palavras. Ela olhou para o público. Localizem Ricardo e Camila na primeira fileira. Hoje eu entendo que todos nós temos duas escolhas na vida:
Podemos escolher ver apenas nossas próprias necessidades, ou podemos escolher ver as necessidades das pessoas ao nosso redor. Eu escolhi a segunda opção, e essa escolha me trouxe as maiores alegrias da minha vida. Não foi salvar a vida do Dr. Ricardo que mudou minha vida, continuou ela. Foi ele escolher se tornar uma pessoa melhor depois disso. Foi minha filha escolher seguir um caminho de bondade. Foi cada funcionário da nossa empresa escolher tratar os colegas com mais respeito. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. O que eu quero dizer para todos vocês, não esperem um momento dramático para fazer a diferença. Fazer a diferença pode ser tão simples quanto cumprimentar alguém que normalmente vocês ignoram, agradecer quem limpa o banheiro do escritório de vocês, sorrir para a pessoa que está triste. Cada um de vocês tem o poder de salvar vidas todos os dias. Usem esse poder. O auditório explodiu em aplausos e muitas pessoas se levantaram para uma ovação que durou quase 5 minutos. Depois da cerimônia, durante a recepção, uma senhora idosa se aproximou de Mariana. Minha filha, eu preciso te agradecer. Agradecer pelo quê, dona? Joana. Dona Joana. Eu trabalho como porteira num prédio comercial há 15 anos e depois que sua história se espalhou, muita coisa mudou para mim. As pessoas passaram a me cumprimentar, a perguntar como eu estou, a me tratar como gente. A voz dela estava embargada. Ontem mesmo, um dos executivos que trabalha no prédio parou para conversar comigo e soube que meu neto estava precisando de ajuda com as aulas de matemática. Ele se ofereceu para dar aulas gratuitas para o menino. Isso nunca teria acontecido antes da sua história. Mariana abraçou Dona Joana, emocionada. Isso que é o mais bonito, Dona Joana. Quando uma pessoa muda, ela acaba influenciando outras pessoas a mudarem também. E aí vira uma corrente de bondade. Gente, vocês estão vendo como uma história pode gerar uma corrente de bondade? Quantas pessoas já devem ter sido impactadas pela história da Mariana? Se vocês quiserem fazer parte dessa corrente, deixe um like e compartilhe essa história com todo mundo. Hoje, 10 anos após aquela noite fatídica quando Mariana salvou a vida de Ricardo, a Ferraz Corporation se tornou um case de estudo em universidades do mundo inteiro. Empresários de vários países visitam a empresa para entender como eles conseguiram conciliar alta produtividade com bem-estar dos funcionários. A empresa criou um instituto social que já ofereceu bolsas de estudo para mais de 1.000 filhos de funcionários, construiu uma creche no próprio prédio para as mães trabalhadoras e mantém um programa de acompanhamento psicológico gratuito para todos os funcionários e suas famílias. Mariana, agora vice-presidente de Recursos Humanos, continua fazendo palestras pelo país, sempre acompanhada por Ricardo. Eles se tornaram uma dupla inseparável na luta por um mundo corporativo mais humano. Você sabe o que mais me orgulha na nossa história? Perguntou Ricardo durante uma entrevista recente para um documentário sobre liderança empresarial. O que? Perguntou Mariana, curiosa. É que nós provamos que é possível sim ser bem-sucedido nos negócios sem perder a humanidade. Nossa empresa é uma das mais rentáveis do setor, mas também é onde as pessoas mais gostam de trabalhar. E sabe o que mais me deixa feliz? Respondeu Mariana. É receber mensagem de pessoas do Brasil inteiro contando como nossa história as inspirou a tratar melhor as pessoas ao seu redor. O documentário mostrou várias dessas mensagens. Empresários se passaram a valorizar mais seus funcionários, filhos se começaram a tratar melhor as empregadas domésticas das suas casas, estudantes se criaram projetos sociais em suas escolas. No final das contas, disse Ricardo na conclusão da entrevista, a Mariana não salvou apenas minha vida naquela noite. Ela salvou minha alma. E, através da nossa história, acabou tocando a alma de muitas outras pessoas também. Pessoal, que história transformadora! Quantas vidas podem ter sido mudadas por causa dessa corrente de bondade que a Mariana iniciou? Se vocês se inspiraram com essa história, deixe um like bem especial e se inscreve no canal para mais histórias que vão tocar o coração de vocês. A história termina numa tarde ensolarada de domingo, na casa de Mariana em Carapicuíba, que agora é uma casa própria, espaçosa, com um jardim onde ela planta suas flores favoritas. Camila está na cozinha preparando o almoço, formada e bem-sucedida em sua carreira, mas ainda morando com a mãe por opção própria. Por que eu sairia de casa se aqui eu tenho a melhor companhia do mundo? Sempre diz ela.
Ricardo chega para o almoço dominical semanal, uma tradição que eles mantêm há 5 anos. Ele traz flores para Mariana e chocolates para Camila e sempre ajuda a arrumar a mesa. Tia Mari, diz ele, usando o apelido carinhoso que adotou, você viu a reportagem sobre aquela empresa de Belo Horizonte que implementou o nosso modelo de gestão? Vi sim, responde ela, sorrindo. Eles disseram que a produtividade aumentou 40% no primeiro ano. Pois é, e sabe o que mais me deixa feliz? É que o CEO de lá disse que a mudança mais importante não foi no lucro, mas no clima da empresa. As pessoas estão mais felizes, mais engajadas. Camila coloca a lasanha na mesa e se senta com eles. Mãe, hoje eu estava pensando numa coisa. Lembra daquele dia, há 10 anos, quando você chegou em casa tarde e disse que tinha acontecido uma coisa no trabalho? Mariana sorri. Lembro sim, meu amor. Se alguém tivesse te perguntado naquele dia se você achava que sua vida ia mudar completamente por causa do que tinha acontecido, o que você teria respondido? Mariana reflete por alguns segundos. Eu acho que teria dito que não esperava nada em troca, que só fiz o que achava certo, mas que esperava, sim, que aquilo tivesse servido para alguma coisa, para mostrar que todas as pessoas têm valor, independente do cargo que ocupam. Ricardo a olha com carinho. E serviu, Mariana. Serviu mais do que você imagina. Você plantou uma semente naquela noite, e hoje ela se transformou numa árvore gigante que está dando frutos por todo o Brasil. Eles fazem o almoço conversando sobre os planos para a semana, sobre o novo projeto da empresa, sobre os sonhos de Camila. Uma conversa comum entre pessoas que se amam e se respeitam. Mas por trás dessa simplicidade, há uma lição profunda que ecoou por milhares de vidas, que a bondade é a força mais poderosa do mundo, que nunca devemos subestimar ninguém, e que, às vezes, as mãos que limpam o nosso chão são as mesmas que podem segurar a nossa vida. E assim termina a história de Mariana Santos, a faxineira que salvou muito mais do que uma vida. Ela salvou a humanidade de um homem, inspirou mudanças em milhares de outras pessoas e provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Nunca subestime ninguém. Às vezes, quem você despreza é justamente quem vai mudar sua vida para sempre.